falando nossos preparativos, né, para entrar no nosso assunto, né, ou seja, a gente ainda não entrou no nosso assunto de fato, né, que é o cálculo proposicional, a gente ainda está nos preliminares a ele, né? Então a gente viu na aula passada algumas noções informais de argumento válido, de argumento correto, né? Noções informais no sentido de que elas são dadas em linguagem natural e não em linguagem lógica. A gente vai ver que a lógica, em específico o cálculo de predicado, tem versões formais para aquelas noções, para a noção de validade, por exemplo, ou seja, para a noção de consequência lógica. E hoje também é uma aula mais ou menos preparativa, e eu espero que vocês utilizem esse tempo que a gente está tendo aulas preparativas para quem tem dificuldade em lógica, dar uma olhada lá no cálculo proposicional, tá? Porque você sabendo o cálculo proposicional vai ser muito mais fácil entender as coisas de cálculo de predicados. Eu tenho um livro chamado Para Todo X, que está de graça na editora FI, tá? Acho que eu mandei para o Jefferson, né, no grupo do WhatsApp. Quem quiser pede lá para o Jefferson, mas se você subir a conversa no grupo do WhatsApp, vai ter o link lá. Ele está de graça na internet. Ele tem 2 capítulos que é sobre cálculo proposicional, sobre tabelas de verdade, etc. Então espero que vocês estejam dando uma olhada enquanto a gente está nesse conteúdo aqui, mais ou menos café com leite, né? Conteúdos assim meio que não são diretamente lógica, são relacionados à lógica, mas não são lógica mesmo. E a mesma coisa aqui, tá? Um pouco de história da lógica, é interessante a história da lógica, mesmo para quem faz lógica, né? Geralmente é interessante a história da disciplina que você se interessa, né? Física, quem faz física se interessar por história da física, quem faz filosofia se interessar pela história da filosofia, né? Você não vai perder nada sabendo da história, ao contrário, muitas vezes você vai ter até insights, você saber o que as outras pessoas tentaram pode te evitar de você estar achando que tá descobrindo a roda, né? Mas na verdade é algo que já foi tentado e muitas vezes é algo que já se sabe que não funciona e você está aqui achando que você inventou. Você saber a história serve para muitas coisas, né? E serve para você estudar grandes caras do passado que são inteligentes e você de alguma forma aprender com eles, tá? Mas principalmente no caso da lógica, mais do que eu também penso assim no caso da filosofia, mas no caso da filosofia é um pouquinho mais discutível. No caso da lógica, história da lógica e lógica são coisas bem diferentes, tá? Mas de qualquer forma é interessante saber como é que essa disciplina que a gente chama de lógica, ela meio que se estruturou historicamente, né? Então aqui a gente tem esses 3 rapazes, né? 3 homens brancos, como é comum em filosofia, mas aqui o primeiro vocês provavelmente sabem quem é, né? Bota no chat quem é esse rapaz aí bonito de barba, com a franjinha em uma toga. Esse aqui. Qual é esse daqui, gente? Aristóteles, né? Eu Aristóteles. Aristóteles é um cara que é importante na história de muita coisa na filosofia e especialmente na história da lógica, tá? Ele é o primeiro grande lógico, ele meio que tirou a lógica meio que do nada, né? E ele fez um sistema bastante interessante que ele meio que completou, tá? Depois se viu que a abordagem de Aristóteles não era a melhor abordagem possível, né? Foi depois que a lógica foi recolocada em outros eixos que ela conseguiu florescer, né? Aristóteles foi muito importante, foi um cara genial, mas ele fez uma coisa que meio que deixou a lógica meio que em banho-maria por muito tempo, né? E esse segundo rapaz aí, de costeletas charmosas, vocês conhecem? Esse aí já é menos conhecido, né? Dos 3 é um que não é nem filósofo, esse cara aqui do meio, mas ele é importante para a lógica também, tá? Se eu fosse tirar um desses 3 aqui, fosse botar outra pessoa, seria ele que eu tiraria, que é o Boole, tá? Um lógico inglês, tá? Poderia tirar ele e colocar, por exemplo, um estoico, né? Um filósofo estoico, por exemplo, Zenão, sei lá, que também foram
tios da lógica, né? Se Aristóteles é o pai, os estoicos foram os tios, vem logo ali depois de Aristóteles, né? A próxima geração depois de Aristóteles são importantes para a lógica, eu poderia colocar um deles. Poderia colocar, se fosse para quebrar essa hegemonia de homens brancos, poderia colocar uma mulher, né? Podia colocar Ruth Barca Marcos, né? Uma coisa boa do século XX em lógica é que você tem lógicas mulheres importantes, como a Ruth Barca Marcos, é uma lógica muito importante, né? Morreu em 2012 com 90 anos, mas ela é importante, ela tem uma fórmula com o nome dela, que é a fórmula de Barca, né? Eu não coloquei porque a área dela é lógica modal, que é uma coisa que a gente não vai estudar, né? Uma coisa que se estuda depois de cálculo de predicados, por isso que eu não coloquei ela. Mas, por exemplo, eu poderia colocar Ruth Barca Marcos, né? A fórmula de Barca é algo desse tipo aqui. É uma fórmula que diz como lidar com a relação entre quantificadores e operadores modais. Essa fórmula diz o seguinte: se para todo x, né, para todo x que existe, é possível que x seja p, seja lá que p seja esse, então é possível que para todo x seja p, certo? Então, do jeito que está aqui, ela não é tão... Deixa eu colocar aqui de outra maneira, que é uma fórmula equivalente que pode explicar que isso aqui é uma afirmação forte, né? É a seguinte afirmação: se existe um x, se é possível que exista um x que seja p de x, então existe um x tal que é possível que p de x. Essa aqui é uma implicação da fórmula de Barca, né? E ela diz, como eu falei, a relação entre os operadores modais. E essa implicação aqui é uma implicação muito complicada, porque ela fala o seguinte, ó: se é possível, né, esse aqui é o símbolo de possibilidade na lógica modal, se é possível que exista um x que seja Superman, aparentemente é possível que exista um Superman, ou que exista, né, sei lá, qualquer coisa dessa maluca. Então, existe um x que é possível que aquele x seja Superman, né? Que x é esse? Quem é essa pessoa que é possivelmente tipo Superman? Tá? Jurandir está falando aqui que a internet dele está caindo muito. Ô Jurandir, se sua internet está caindo muito e está quase acabando, pode parar se você quiser, depois você dá uma olhada no vídeo, tá? Não vou ficar zangado não, se é esse problema aí de estar acabando seus dados, tá? Tá, o Paulo falou que está meio perdido, mas de qualquer forma não precisa, vou até apagar isso aqui, ó, não precisa se importar com isso, isso aqui não é conteúdo de cálculo de predicados. É a fórmula de Barca. Então, exatamente esse é o ponto. A fórmula de Barca diz: se é possível que exista um Superman, então existe um X, ou seja, existe um X que pode ser o Superman. E isso é complicado. Isso leva a algumas questões de filosofia da lógica, mas, assim, formalmente o sistema de lógica modal quantificado de Ruth Barca Marcos é muito importante, lida com vários problemas, etc, etc. Tá? E agora, quem é esse terceiro cara aqui? Alguém sabe quem é esse terceiro cara? Esse terceiro cara aqui pode parecer uma heresia, já que a gente tem Aristóteles nesse slide, mas eu arrisco dizer que esse terceiro cara é o mais importante, pelo menos para a lógica. Dos três, é o que tem um trabalho mais frutífero. Tá? O Aristóteles, ele tem a importância do Aristóteles é o fato dele ser pioneiro e dele ter tirado aquilo dali do nada, né? E ser um grande intelecto de ter pensado isso do nada e ter tido essa ideia. Mas esse cara aqui, esse terceiro cara, foi o que colocou a lógica nos eixos, e a partir dele que você teve o boom da lógica no século XX, né? Então esse cara aqui é Frege, filósofo alemão do final do século XIX e começo do século XX, tá? Filósofo barra matemático alemão. Ele é o cara que inventou o cálculo de predicados de primeira ordem, entre outras coisas, tá? O Charles Sanders Peirce pensou na ideia mais ou menos ao mesmo tempo, mas ele inventou a ideia de quantificador, inventou a ideia de função proposicional, todas as coisas que a gente utiliza na lógica hoje em dia, foi esse cara, Frege, que inventou.
e propôs um sistema axiomático para você lidar com a lógica, etc. Então, esse daí é o terceiro cara, Frege, tá? Então, a gente vai dar um passeio hoje na história da lógica a partir daquele livro do Mates, né? Bates Mates, que é um livro um pouco antigo, né? De 1680, mas como a gente não vai lidar com nada muito mais novo que isso, tá? Cálculo de predicados, que é o que a gente está estudando, é algo que vem lá do Frege, né? Por mais que a notação de Frege era uma notação bizarra e durante o século XX a gente teve vários caras que conseguiram simplificar e melhorar o cálculo de predicados, né? Como o Gödel, que provou a completude do cálculo de predicados de primeira ordem. Tá? Ele tem outro teorema, que é o teorema da incompletude, mas é a incompletude de outra coisa. Tá? Ele provou que o cálculo de predicado de primeira ordem era completo. Tem o Tarski, que foi o cara que começou com avançou com a semântica do cálculo de predicado. Você tem o etc, né? Esqueci o nome. O cara que eu acho mais legal, eu esqueci o nome. O cara que inventou o cálculo de sequentes e o dedução natural. Deixa eu ver aqui. Para quem se interessar pela Ruth Barca Marcos, essa senhora aqui morreu tem pouco tempo. Você vê, quando a gente está cansado, que eu estou esquecendo o nome dos lógicos. Gentzen, claro. Gentzen, que inventou a dedução natural, Bethe e depois o Smulian, que inventou os tabulas semânticos. Você tem vários caras importantes, mas assim, o sistema mesmo é de Frege e é do começo do século XX. Tá? Então, espero que vocês tenham dado uma olhada no capítulo 12, né? É bem interessante, é um capítulo que não é muito curto e também não é muito longo, tem bastante informação sobre a história da lógica, ele passeia por todas as épocas, né? Lógica antiga, lógica medieval e lógica moderna, aponta vários caras importantes, explica um pouquinho os avanços, né? Claro que não dá para ele explicar tudo, né? Porque senão ia ter que ser um capítulo sobre silogística, um capítulo sobre lógica estoica, né? Inclusive ele é pesquisador de lógica estoica, então ele tem livros inteiros sobre a lógica estoica. Tá? Então o primeiro aviso que ele dá no capítulo, que é uma coisa importante também de eu avisar, é que o nome lógica, né? Sempre que a gente colocar assim, ó, entre aspas, quer dizer que a gente está falando do nome, tá? Então, quando eu falo assim, eu vou escrever aqui embaixo, a lógica, blá, 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 eu estou falando da lógica. Quando eu falo assim, lógica, blá, 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 eu estou falando do nome lógica, tá? Então, essa é a distinção entre uso e menção. Aqui eu estou usando o nome e aqui eu estou mencionando o nome. Tá? Então, lógica, ou seja, o nome lógica e seus cognatos, né? Ou seja, outros nomes próximos, lógico, sei lá, regras lógicas, outros termos parecidos, foram aplicados na história da filosofia a muitos objetos diferentes daquele objeto que hoje em dia se chama de lógica, tá? Sistemas formais, com sintaxe semântica, etc., em que você pode fazer provas, etc. Tá? Então, muitas vezes, você pegar, por exemplo, tem um livro de Hegel, né, chama A Lógica, acho que é A Lógica ou é Lógica, né? Kant direto fala de lógica, a lógica da cognição, sei lá. Então, essas coisas que estão sendo chamadas de lógica não é o que a gente está estudando sob o nome de lógica, tá? A gente está estudando sob o nome de lógica sistema formal que te possibilita derivar algumas proposições de outras, tá? Basicamente isso. Então, esses caras, né? Perceba, aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre Hegel, sobre Kant, só que eles estavam utilizando o nome lógica para outras coisas, né? Para uma análise dos pensamentos, uma análise das condições de verdade dos nossos pensamentos ou vários tipos de coisa.
tá? E ao mesmo tempo, o que a gente hoje em dia chama de lógica, durante a história da filosofia, às vezes foi chamado de outros nomes, né? O próprio Frege, o sistema dele ele não chamava de lógica, ele chamava de conceitografia, né? Mas é lógica, tá? Então, o que a gente está chamando de lógica é um sistema mais ou menos formal que te permite decidir quais argumentos são válidos, quais não são, ou como derivar proposições de outras proposições, tá? Então, esse capítulo aqui de Bates é a história do que nós chamamos de lógica, atualmente, tá? E não a história dos usos do termo lógica, tá? O que a gente chama de lógica atualmente é a teoria geral da relação de consequência, ou seja, uma teoria mais ou menos formal de o que se segue do que, né? Quais consequências se segue de um conjunto de premissas. Tá? Uma teoria mais ou menos formal disso daí é o que a gente vai chamar de lógica. É o que a gente chama de lógica atualmente. Tá? Então, por isso, não fiquem assustados ou revoltados, por exemplo, de a gente não estar falando do livro, por exemplo, de Hegel, que se chama Lógica. Tá? É um livro interessante, só que é sobre outra coisa, não é sobre lógica, no sentido de que nós hoje usamos esse termo. Tá? Então, a preocupação específica de um lógico, no sentido atual, é investigar os princípios gerais sobre o que se segue do que, né? Sobre como derivar conclusões de um conjunto de premissas. Tá? E, obviamente, os homens desenvolveram argumentos válidos muito antes de existir lógica, né? Então, certamente, antes de Aristóteles, os filósofos gregos ou outros filósofos indianos, sei lá, de outro lugar, faziam argumentos válidos, discutiam se determinado tipo de argumento é bom ou ruim, né? Você tem filósofos antes que, sei lá, introduziram a noção de redução ao absurdo, discutiram essa noção, tá? Então, tudo bem. Isso daí é até, de alguma forma, uma antessala da lógica, tá? O que meio que falta a esses filósofos é essa ideia de fazer uma teoria geral que possa lidar com esses casos, em vez de lidar com cada caso em separado. Tá? Então, quando a gente fala da teoria da história da lógica, tem 3 períodos. Então, a história da lógica, ela não é... deixa eu fazer um caderninho aqui. Então, se a história da lógica fosse um gráfico, né? Então, se a gente tivesse um gráfico aqui, em que aqui é o tempo e aqui é o desenvolvimento da lógica, né? Desenvolvimento da lógica. O desenvolvimento da lógica, ele certamente não é assim. Ele não foi linear no tempo, tá? Se a gente fosse fazer esse gráfico, o desenvolvimento da lógica, então aqui tem o tempo e aqui o desenvolvimento. Ele, na verdade, ele é assim, ó, ele vem, aí tem Aristóteles, dá um salto, depois tem os estoicos, dá outro salto, um pouquinho menor, também aí depois tem um período mais ou menos em que as pessoas só repetiram aquilo, ou às vezes até perderam algumas das conclusões. Aí depois na Idade Média você tem um saltozinho aqui menor, aí depois você tem outro período, deixa eu fazer aqui de novo. Você tem um salto, depois o salto dos estoicos, um período que as pessoas até perderam um pouco, na Idade Média você tem outro saltozinho, aí depois você tem, no final da Idade Moderna, no final do século XIX, você tem outro salto, e aí você conseguiu seguir, mais ou menos de maneira linear. Tá? Então, quando a gente fala da história da lógica, são 3 períodos, basicamente, que são mais relevantes, mais importantes. Tá? Não quer dizer que nos outros períodos não tem nada que importa, tá? Tem, né? Por exemplo, na filosofia moderna, você tem o Leibniz, por exemplo, que é um cara que não está em nenhum desses 3 períodos, mas é um cara bastante importante. A gente vai falar um pouco deles. Mas você tem... então, a história da lógica não teve esse desenvolvimento gradual, desde Aristóteles até os tempos modernos. Há 3 pontos altos, né? Todos de duração relativamente curta e separados por séculos de declínio, muitas vezes, tá? Então, são séculos que muitas vezes nem se manteve o conhecimento, mas até se declinou um pouco,
por vários motivos, né? Desde que os escritos não estavam disponíveis, como foi o caso de alguns escritos de Aristóteles, ou na Idade Moderna se julgou que lógica era um assunto de escolástica, um assunto antigo, fora de moda, que o importante agora era só matemática, outro tipo de coisa. Então você tem esses entre safras, tá? E os três períodos são: o primeiro é um período da antiguidade, tá? Então vamos falar aqui de lógica antiga, que é entre os séculos 3 e 4, antes da Era Comum, né? 3 e 4 antes da Era Comum. Então aqui que você vai ter Aristóteles, primeiramente, e depois os estoicos, os megáricos, e os estoicos são bastante importantes também, tá? Cleantes, etc. Então você tem esse período aí que é um período de florescimento muito grande da lógica. Depois tem um relativo calmaria. Aí na Idade Média, mas perceba que já é no final da Idade Média. A Idade Média começou no século V, né? Que é o século XII, ou seja, 700 anos de Idade Média que você tem essa de calmaria, sem nenhum grande lógico aparecendo. Entre outras coisas, a gente vai ver porque alguns escritos de Aristóteles não estavam disponíveis na Europa, e outras questões também históricas. E aí no século XII ao século XII ao século XIV, você tem aqui outro grande boom, né? O grande nome dessa época é Abelardo, né? Abelardo, mas outros caras importantes também. Mais no final da Idade Média. E o terceiro grande pico, né, é exatamente no final. Então aqui a gente lógica medieval, né? Medieval. E o terceiro grande pico é do século XIX até hoje, tá? Esse aqui é a lógica moderna. Então esse aqui talvez é um pico que tá rolando. O medieval também rolou por alguns séculos. Esse aqui, a princípio, não parece estar em canseira ainda, né? Tem muitas implicações da lógica atualmente, né? Então pode chamar de lógica moderna, né? Não porque é do período moderno, tá? É lógica contemporânea, né? Eu chamo só de lógica, tá? Eu chamo os outros de antiga medieval e esse aqui eu chamo só de lógica, mas a questão não é tão relevante. Então, há alguns lógicos importantes, como por exemplo o Leibniz, que não se situa em nenhum desses períodos, né? Então, Leibniz é lá um pouco depois de Descartes, né? Século XVII, tá bem na entre safra aí, e ele é importante porque ele teve algumas ideias importantes, né? Então, por exemplo, muito do que Frege fez, Leibniz teve a ideia, falou, não, era legal se a gente fizesse isso aqui, né? Fazer uma linguagem formal em que você conseguisse calcular e você tivesse um cálculo, regras que você pudesse só aplicar e regras tão simples que até uma máquina pudesse aplicar. Então teve até essa ideia de algoritmo, né? Vamos fazer algoritmos para resolver questões que até uma máquina pode fazer. Então são ideias que Leibniz teve, que depois se mostraram corretas, apesar de que ele mesmo não desenvolveu. Outras questões de lógica modal, Leibniz também teve a ideia de mundos possíveis nessa época. Então Leibniz é um cara importante que está fora aí desses picos, né? Outras coisas importantes, tem a lógica de Port-Royal, que apesar do nome lógica, nem tudo que está lá é lógica, né? Tem várias questões ali de filosofia da linguagem bastante relevantes, mas talvez não sejam propriamente de lógica, mas também é algo importante que certamente está na história da lógica. Não está em nenhum desses três picos, tá? Mas no geral esse esboço aí é correto mesmo, tá? Então você tem o período antigo, Aristóteles e megáricos, mas Aristóteles e os estoicos são os mais importantes. Período medieval de Abelardo até o finalzinho da Idade Média, e o terceiro período que vai, né, começa antes de Frege ainda, já com Bull, né? Bull antes de Frege, De Morgan, Charles Sanders Peirce, até chegar
Frege, Russell, Gödel, Genshin. No século XX é o século certamente que mais produziu lógica na história da humanidade, né? Então tem dezenas de lógicos importantes no século XX. Ruth Barca-Marcos, Kripke, tem muitos caras, tá? Muitos caras e mulheres também. Então a gente vai falar de cada um desses períodos. Provavelmente não vai dar tempo de eu falar de todos hoje, mas o que eu não falar hoje depois eu deixo uns vídeos, tá? Então vamos falar da lógica antiga, né? Fazendo aqui um tempo cronológico, né? Então a história da lógica tem início com o grandioso Aristóteles, né? Que é um cara simplesmente fenomenal, né? Escreveu sobre muita coisa e foi importante, errado ou certo, foi importante, foi muito inventivo em tudo que ele fez, né? Na ética, na metafísica, a física dele é meio, pra gente hoje em dia é meio bizarra, né? A Terra é o centro do universo, princípio teleológico de lugar natural, é meio bizarro, mas ele tava fazendo isso daí do nada, né? Então, um cara inventivo, um cara gênio, né? Se alguém merece a palavra gênio, Aristóteles é um desses. É um deles, talvez o deles, né? E na lógica não é diferente, muito pelo contrário, na lógica ele é até mais importante, né? Porque nessas outras áreas, por exemplo, na metafísica, ele tem predecessores, né? Ele estudou com Platão. E Platão já tinha uma teoria metafísica, né? Muitos dos problemas que Aristóteles estava lidando, mesmo que de maneira diferente de Platão, quão diferente depende um pouco do leitor, né? Às vezes tem gente que acentua as diferenças entre Platão e Aristóteles, outras pessoas tentam mostrar que não, que na verdade Aristóteles é uma continuação de Platão, não importa, mas assim, ele teve predecessores na metafísica, né? Platão, Parmênides, entre muitos outros. Na lógica nem tanto, né? Então não é absurdo você dizer que Aristóteles criou a lógica do nada, do zero, tá? Até porque ele próprio diz isso. Ele diz isso nas Refutações aos Sofistas, né? É um dos livros que tem mais ou menos a ver com lógica dele. Ele diz isso, não tem motivo para discordar dele. Quem sou eu para discordar de Aristóteles? E assim, não tem nada, a gente não conhece nada antes de Aristóteles com a sistematicidade que Aristóteles deu ao assunto, né? Você tem em Platão uma discussão sobre alguns tipos de argumento, sobre dialética, etc. Mas, como eu falei, mas não tem essa ideia de um sistema formal, de um sistema ou seja, um sistema formal no sentido de um sistema que permita você lidar com argumentos independentemente do seu conteúdo, né? Então, os escritos de Aristóteles sobre lógica geralmente são lançados em conjunto num livro, né? Você já deve estar careca de saber essa história, né? Os livros que a gente tem de Aristóteles não são livros que Aristóteles escreveu, no sentido de que ele não escreveu para publicar. Aristóteles escrevia diálogos, igual a Platão, e dizem que diálogos muito bem escritos, literariamente muito refinados. Só que não sobreviveu nenhum desses diálogos para a gente. O que sobreviveu para a gente são basicamente anotações de aula. Que o Aristóteles, né, ia dar aula, ele fazia anotação, botando o que ele ia explicar, e são esses os livros que as pessoas depois juntaram e organizaram em livros, tá? Então, por isso para quem estuda lógica antiga é uma complicação, né? Porque você não sabe muito bem, por exemplo, você pega a metafísica, tem vários livros ali, né? Metafísica, sei lá, o delta que é importante, o zeta é importante, né? O delta acho que é o terceiro, o zeta é o último. Você não sabe, e às vezes parece que ele está se contradizendo, só que você não sabe, será que ele está se contradizendo mesmo? Ou será que ele mudou de ideia? Né? Será que ele escreveu o zeta depois? Né? Será que ele primeiro escreveu o gama? Né? Desculpa, não o delta, não, o gama que é importante. Ele escreveu o gama primeiro, depois ele mudou de ideia e escreveu o zeta? Será que ele escreveu o zeta? Ele mudou de ideia e escreveu o gama? Ou será que tinha outro escrito que ele explicava como é que uma coisa se relaciona com a outra e a gente perdeu? Né? Para quem estuda com lógica antiga ou com filosofia antiga, está o tempo todo lidando
com essas questões, né? Porque uma questão relevante para a antiguidade na filosofia é isso, que não necessariamente você tem acesso aos textos, né? Então, às vezes a gente vai ver coisas aqui, por exemplo, dos estoicos, que a gente teve acesso porque um filósofo já do final da idade da antiguidade escreveu sobre o passado, né? Que no caso dele era, sei lá, 3 séculos no passado, e ele falou, olha, tinha naquela época um cara que propôs tal coisa. Tá? Muitas vezes a gente não tem acesso ao texto do cara propondo tal coisa, a gente tem acesso ao texto do cara dizendo o que ele propôs. Tá? Então é bastante complicado. E aí esses textos de lógica que a gente atribui a Aristóteles, geralmente são colocados juntos em uma coleção chamada Órgano. Deixa eu até pegar a minha aqui. Isso aqui é uma das edições, mas tem milhões de edições do Órgano, né? É um livro mais ou menos grande, né? A minha edição tem umas 600 páginas, mas na verdade ele tem vários livros de Aristóteles que lidam mais ou menos com lógica, tá? Ele começa com as categorias, que é um texto muito bem escrito, né? Em que trata de termos isolados, né? Então um texto até mais de filosofia da linguagem do que de lógica, né? Então ele trata de nome próprio, artigo, propriedade. Ele vai tentando lidar com esses termos, mas é um texto muito claro, muito bem escrito, muito bom, tá? Aí depois ele tem da interpretação, que estuda a proposição, ou seja, sentenças completas. E aí depois ele tem o grande texto de lógica de Aristóteles, é esse daqui, tá? Os analíticos anteriores, ou primeiros analíticos, depende da tradução. Então aqui no meu é analíticos anteriores, tá vendo? Aqui, ó. Tem aqui, ó. Categorias da interpretação, analíticos anteriores, analíticos posteriores, tópicos e refutações sofísticas. Tá? Então esse daqui é o texto que tem a teoria do silogismo. Está todo aqui nesse texto. Tá? E é uma coisa espetacular, porque isso que eu falando, Aristóteles tirou do nada essa ideia de silogismo, fez um sistema para lidar com o silogismo, lidou com todos os casos possíveis de silogismo, né? E é um texto assim que assim, parece texto de matemática, assim, ó. Então nesse caso aqui é de tal e tal jeito, a gente faz tal coisa e prova que é válido. Esse daqui não é válido, ele vai provando um por um, mostrando um por um o qual é válido e qual não é. Então é um texto bastante espantoso para a lógica antiga. Aí tudo bem, aí ele continua, tem esse texto aqui, analítico posteriores, que ele continua com discussão da lógica, mas jamais no sentido de filosofia da ciência, tipo meio que como aplicar a lógica para adquirir conhecimento sobre o mundo e tal. Então já é uma questão mais de aplicação da lógica. Depois você tem os tópicos, que é um texto sobre dialética, e as refutações sofísticas, que como o nome já diz, é mostrando os argumentos sofísticos, ou seja, os argumentos falaciosos dos sofistas, e explicando por que cada um deles é falacioso. Tá? Então, o grande livro de lógica realmente é os analíticos anteriores. Tá? Então, quem tiver interesse aí no órgano, mas eu indico ler tudo, tá? Porque tudo é muito bom. Categorias é um texto muito bom, assim. Até hoje, quem quiser ver como escrever um texto filosófico, Categorias é um lugar para se olhar, tá? Então, perceba que eu sou muito fã de Aristóteles, tá? Então, se eu passar dos limites aqui, deu um desconto, tá? Então a silogística, né, que é o grande feito de Aristóteles em lógica, é exposta em poucas páginas no começo dos analíticos anteriores, tá? E os outros textos do órgano dizem respeito em maior ou menor porção a tópicos de lógica, mas assim como eu falei, o tema não é bem lógica, né? O tema muitas vezes é a aplicação da lógica ou discussão de termos da linguagem, mas assim, mesmo assim nos outros textos, uma passagem ou outra, ele faz alguns esclarecimentos, ele trata de alguns pontos da silogística, né?
traz alguma informação útil sobre lógica. Isso aqui, né, que eu estava falando, né? Isso aqui, para quem estuda a filosofia antiga, é um tema constante, né? A vicissitude dos escritos de Aristóteles, né? Então, como a gente não tem os livros que ele publicou, perceba a diferença. O Platão, ele tinha academia, né? Ele era o diretor da academia, ele era o líder da academia, dono, sei lá. E a academia de Platão, ela existiu até o final da antiguidade. Tudo bem, mudou bastante. Depois a academia de Platão virou um lugar de ceticismo, né, outras correntes filosóficas, mas continuou até o final da antiguidade, né? Então, por isso, a academia que existia até o final, mandarem fechar as escolas gregas, né? Não sou tão bom de história assim, mas foi algum imperador romano, já na época que Roma estava cristianizada, fechou as escolas de filosofia grega. Mas a academia viveu aí até o século IV. Então, por mais que tenha mudado mais ou menos a orientação da academia para um tipo de ceticismo, ainda se guardava os escritos do grande Platão, que é o fundador da academia, né? Então, por isso, os escritos de Platão foram muito mais bem guardados, né? No caso de Aristóteles, não foi tão bem assim, né? Então, Aristóteles, quando era o maior discípulo de Platão, mas quando Platão morreu, não deixou a direção da academia para Aristóteles, né? Então deixou para um cunhado, um sobrinho, algo desse tipo. Aristóteles saiu, né? Meio desgostoso, até porque acho que ele passou 30 anos estudando com Platão. Abriu o Liceu, que foi a escola dele mesmo, e o Liceu também durou um pouco depois de Aristóteles, tá? Tem uns caras importantes no Liceu, né? Especificamente Teofrasto, que é um discípulo de Aristóteles, também bastante engenhoso, um bom biólogo, né? Estudou bastante plantas, fez algumas coisas em lógica também. Então, Teofrasto é um cara legal, mas o Liceu não teve essa duração tão grande, né? Então, os escritos de Aristóteles não foram tão bem guardados, né? Então, o que a gente teve depois, então, os escritos de Aristóteles, eles tiveram que ser montados no futuro. Então, no futuro a gente pegou ali uma partezinha que estava traduzida para o árabe, estava lá na escola na Pérsia de medicina, sei lá, outra partezinha que foi do grego, e aí começou a ter que juntar, colocar numa ordem, tentar ver o que é de Aristóteles, o que não é. Por exemplo, teve escritos que foram atribuídos a Aristóteles, depois viu que não era, tipo a Magna Moralia, que é um texto de ética, né? Então tem toda essa questão de montar o texto, né? Então nisso a gente teve mutilação de texto, notas de comentadores que foram incluídas no texto, né? Porque a gente pegou os manuscritos mais antigos que a gente tem de Aristóteles, são medievais, né? Então você não sabe bem o que é Aristóteles ali, o que é alguma coisa que algum comentador, algum escriba, algum copista mais interessado em filosofia consertou, né, alguma coisa de Aristóteles ou mexeu ali no texto. Então você não sabe muito bem, né? Então você tem a ordem dos livros dos capítulos não foram dadas por Aristóteles, né? Então essa ordem aqui do órgão é a ordem que foram compilados esses textos, mas não quer dizer que Aristóteles colocou nessa ordem, tá? Eu não sei nem se para Aristóteles todos esses textos valem. Talvez ele mudou de ideia em algum deles. Talvez não é a versão final de Aristóteles de alguma dessas coisas. A gente não tem como saber, entendeu? A gente só tem como saber a partir dos vestígios que nos deixaram, né? E tentar montar essa coisa que é a obra de Aristóteles, né? Então você tem isso aí, parágrafos inteiros que foram perdidos, obras espúrias, né? Que alguém escreveu, né? Como Aristóteles era um cara famoso, algum outro filósofo antigo, da Grécia Antiga ainda, quem sabe escreveu alguma coisa e botou o nome lá Aristóteles, porque ele era fã de Aristóteles, não sei. Aí depois, 1000 anos depois, se descobre esse escrito. Pô, é um escrito antigo, da Grécia Antiga, tá lá em grego, tem o nome Aristóteles, deve ser de Aristóteles. Em alguns casos a gente viu que não era, porque o estilo de linguagem, aí tem toda uma questão de linguística, né? De você tem programas de computador que faz isso para ver o estilo de linguagem, se é coerente com Aristóteles. Então, toda essa questão aí, que é uma questão mais de filologia do que de filosofia, mas que para quem estuda
filosofia antiga acaba tendo que lidar com isso, né? Tem outras questões assim que a gente olhando com o olhar de hoje, né? Que um lógico atual às vezes pode achar estranho o jeito que Aristóteles escreve, exatamente porque muitas vezes ele não faz essa distinção entre uso e menção, né? Lembra que eu estava falando aqui a distinção entre eu falar a palavra lógica, né? Por exemplo, falar assim, ó, Danilo tem 6 letras, né? Isso aqui é verdadeiro, porque como eu coloquei as aspas aqui, eu estou falando do nome Danilo. O nome Danilo tem 6 letras, verdadeiro. Agora, se eu tirasse essas aspas aqui, aí agora eu não estou falando do nome, eu estou falando do que o nome refere. Vou imaginar que eu seja a única pessoa chamada Danilo no mundo, o nome se refere a mim. Eu tenho 6 letras? Não, eu não tenho letra nenhuma, eu sou uma pessoa, não sou um nome para ter letra, né? Então, essa distinção às vezes é importante, a gente vai ver que às vezes fica mais confuso as coisas quando você não faz a distinção. E Aristóteles às vezes não faz, tá? Por um motivo até bom, né? Pelo motivo de que não existia essa distinção na época dele, né? E como ele inventou tudo, ele não inventou isso, né? Então não é nossa, que grande falha, o cara falhou em inventar a distinção uso-menção, mas assim, às vezes pode atrapalhar, tá? Então, quando você fala teoria do silogismo em grego, no sentido estrito, quer dizer argumento válido, tá? Então, a teoria do silogismo é a teoria do argumento válido, né? Então, silogismo para Aristóteles é uma parte do discurso, aqui é a linguagem dele, mas você vai ver que é a mesma coisa que eu estava falando na aula passada sobre argumento válido. Silogismo é a parte do discurso, ou seja, um conjunto de sentenças na qual, sendo postas certas coisas, as premissas, outras decorrem necessariamente a conclusão, né? Então, mais ou menos é a mesma coisa que eu disse de um argumento válido, né? Silogismo para Aristóteles é argumento válido, tá? Não é qualquer argumento, é argumento válido. Eu falei que argumento válido é um conjunto de sentenças, tal que algumas são as premissas, outras são a conclusão, e é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Ou seja, se as premissas são verdadeiras, a conclusão se segue necessariamente, tá? Então, isso é silogismo, tá? Então, essa definição pode levar a gente a crer que Aristóteles usa o termo num sentido equivalente ou aproximado à noção de argumento válido, tá? Mas, apesar de silogismo querer dizer argumento válido, o modo como Aristóteles emprega essa palavra é muito mais restrito, tá? Por quê? Porque na época dele, a teoria do argumento válido estava muito mais incipiente do que hoje em dia, né? Então, os argumentos que ele conseguia realmente mostrar que são válidos eram alguns específicos, né? E esses daí são que atualmente a gente chama de silogismo, tá? Então, atualmente a gente chama de silogismo não qualquer argumento válido, mas aqueles argumentos válidos lá que Aristóteles estudou, tá? Que eram argumentos bem particulares, tá? Um silogismo para Aristóteles, ele tem exatamente três sentenças, né? Sendo 2 premissas e uma conclusão, né? Então, o silogismo de Aristóteles tem 2 premissas exatamente, uma conclusão exatamente. Essas premissas, essa conclusão, elas são de 4 tipos. Deixa eu até colocar aqui uma página e colocar aqui então um silogismo, né? Silogismo. Então tem essa noção ampla, né, de silogismo como qualquer argumento válido, e uma noção mais estrita, que é aqueles argumentos válidos que Aristóteles estudou. Então ela tem 3 sentenças. Duas premissas, deixa eu botar em minúsculo aqui, 2 premissas, uma conclusão. E essas sentenças,
que formam a premissa e a conclusão, elas são de 4 tipos só, que é Aristóteles falava todo S é P, todo sujeito é predicado. Não vou ligar muito a utilizar a mesma linguagem de Aristóteles, tá? Vou colocar todo A é B mesmo. Então, todo A é B, ou seja, essa daqui é uma sentença universal afirmativa, ou é do e assim os medievais chamavam essa sentença aqui do tipo A, tá? Ou a sentença era do tipo nenhum A é B, e aqui então no caso é uma universal negativa, né? E a universal, né, porque exatamente está falando de todo A e nenhum A, né? Está falando de todos os A's, ou seja, que todo A é B ou que todo A não é B, ou seja, nenhum A é B. E essas daqui os medievais chamavam de E, né? São as vogais. A terceiro tipo é algum A é B, e essa daqui é uma particular afirmativa, né? Que os medievais chamavam de I, e algum A não é B. Que é uma particular negativa, que os medievais chamavam de O, né? Então, o silogismo de Aristóteles ele é 3 sentenças, exatamente 2 premissas, uma conclusão, e que as sentenças são desse tipo, tá? Na verdade, ainda tem outras restrições, né? Que ele chamava aqui, você tem a sentença seguinte: a conclusão é SFP. Deixa eu lembrar aqui que eu não fico gravando muito esses específicos da teoria de Aristóteles, não. Acho que sei lá, S é M, M é P, logo. Na verdade, acho que isso aqui é o contrário até. M é P, S é M, logo S é P. Não tirem muito por mim a especificidade aqui dessa ordem, não, tá? Mas assim, para Aristóteles, você tem que ter, em uma premissa, você tem que ter o termo, que é o sujeito da conclusão, essa aí é a premissa maior. A outra premissa que tem um predicado, acho que é a premissa menor, e você tem o termo médio, tá? Isso aqui é importante para a Aristóteles, mas não é tão relevante. Mas a questão é que Aristóteles, ele fez essa restrição, tá? Eu só vou lidar com esses 4 tipos de sentenças. E ele simplesmente explicou todas as possíveis combinações dessas sentenças, tá? São 256. E daí ele inventou um método para dizer quais dessas são válidas e quais não são. Então, basicamente, é essa a grande coisa que Aristóteles fez. Então, por mais que ele tenha restringido bastante a linguagem dele, a linguagem lógica dele é bem restrita, né? Isso é uma limitação. A segunda limitação é que o grau de formalização é baixo, né? Apesar de que ele é uma das primeiras pessoas na história da humanidade, e certamente o primeiro na história da lógica, a usar variáveis, né? Então isso aqui já é um início de formalização importante, né? Então já é lógica formal nesse sentido de que expressa com variáveis, só que não tem uma linguagem formal, né? Ele expressava em grego, né? com variáveis, tá? Mas ele tem uma linguagem bem restrita, uma linguagem que não é formal, mas mesmo assim ele é bem espantoso que ele conseguiu fazer uma teoria mais ou menos simples que explica todas as combinações possíveis dessas 4 sentenças, tá? Então aqui é exatamente isso que eu coloquei. Vamos continuar. Então aqui no slide até tem, né? Estava me arriscando ali, provavelmente até falei errado.
Então, nem todo argumento composto dessas sentenças é um silogismo nesse sentido estrito, apenas aqueles que apresentam exatamente duas premissas e uma conclusão, né, como eu disse, e que envolvem no máximo três termos, né? Então, só pode ter três termos, no sentido de A, B e tal, só pode ter três termos, né? Então, as duas premissas têm sempre um termo em comum, que é o termo médio, né? É o termo médio. Então, se eu tenho aqui, ó, todo B é C, todo A é B, esse aqui é o termo médio, né? Porque ele que faz a mediação para produzir o silogismo. O predicado da conclusão é o termo maior, tá? Então, como a conclusão aqui, o predicado é C, esse daqui é o termo maior, ou esse daqui é a premissa maior. A premissa maior aqui contém um termo maior, né, que é o predicado da conclusão, e por questão de organização você coloca a premissa maior primeiro. Tá? Simplesmente algo que Aristóteles estabeleceu, não tem nada de muito profundo nisso, tá? Mas para ficar organizado. E a premissa que contém o sujeito, que é o A, essa daqui é a premissa, essa aqui é maior, e essa aqui é a premissa menor, né? Então, o termo que está na premissa maior é chamado de termo maior também, o termo que está na premissa menor é chamado de termo menor, e o outro é o termo médio, que é o termo que faz a mediação entre essas premissas, tá? E aí, enfim, Aristóteles, o que ele da interpretação, ele fala algumas relações lógicas entre essas sentenças, né? Então, mais especificamente, a sentença todo A é B. Agora, esse aqui é um ponto importante. Considera que essa sentença aqui, todo A é B. Essa daqui é a primeira. Qual é a negação de todo A é B? Me digam, por favor. A negação de todo A é B. Vocês já acham que a negação de todo A é B é nenhum A é B? Ou que a negação de todo A é B é algum A não é B? Não, Érica, a negação de todo A é B é algum A não é B. A negação é algum. Algum A não é B. Porque veja, eu estou falando que todo A é B. Para que todo A é B seja falso, basta um A que não seja B. Entendeu? Pode ser o caso, inclusive, de que todo A é B e nenhum A é B sejam ambos falsos, né? Se alguns A's forem B e alguns A's não forem B's, né? Nesse caso, tanto todo A é B quanto nenhum A é B são falsos, né? Então, a negação de uma sentença ela tem que ser verdadeira se somente se a sentença for falsa, né? Então, a negação de todo A é B é algum A não é B. E a negação de nenhum A é B é algum A é B. Tá? A gente vai ver isso daí no cálculo de predicados, né? Essa sentença aqui vai ser isso aqui. Né? Todo A é B. Para todo X, se X é A, X é B. E esse daqui vai ser a negação, né? Vai ser, não é o caso de que para todo X, se A for X, B é X. E a gente vai ver que a gente, aplicando algumas regras lógicas, isso daqui é equivalente a existe um X, tal que X é A e X não é B. Então a gente consegue provar que isso daqui é a negação disso daqui em cálculo de predicados. Isso que algo que faz o cálculo de predicados ser legal. Por exemplo, o cálculo de predicados expressa toda a silogística de Aristóteles. Então, atualmente você não precisa da silogística, você pode usar o cálculo de predicados, né? Então não precisa você ficar decorando termo médio, etc. Você aprende cálculo de predicados, você vai saber as coisas de silogística sem precisar ficar decorando. Mas de qualquer modo, aqui da interpretação ele fala relação, né? Então a contraditória de todo A é B é algum A não é B.
a contraditória de isso aqui é algum A é B, nenhum A é B. Né? As outras relações eu não vou falar porque tem algumas que não valem mais, tá? Por causa de uma questão específica sobre conjuntos vazios que depois a gente vai ver. Então esse quadrado da oposição de oposições, que é famoso, né? Não foi Aristóteles que fez, tá? Não está na obra de Aristóteles, mas está na obra desse cara aqui, Apuleio de Madauros, que era um filósofo antigo ainda, né? Só que já depois de Aristóteles, né? Então Aristóteles, ele, além de ter feito isso, uma coisa importante que ele fez são essas leis da conversão, né? Porque ele não só queria decidir, ele queria decidir quais silogismos eram válidos e quais não eram, mas para fazer isso ele não foi pegando um por um e pensando, pô, esse aqui é válido? Não, esse aqui parece que não, e dando um argumento. Ele inventou essas leis de conversão, que permitia você converter um silogismo num silogismo mais simples, tá? Então, depois, no período medieval, você começou a organizar os silogismos no que ficou chamado de figuras, né? A figura, você vê quantos detalhes tem a lógica de Aristóteles, né? Que assim, você não precisa mais hoje em dia. Mas a primeira figura, eu acho que tem silogismos da seguinte, eu acho que é M, P, P, sei lá, acho que é P é M, M é S. A primeira figura ela tem essa ordem, aí a segunda figura ele tem a ordem P é M, S é M, S é P. E aí você pode ir trocando essas sentenças aí e ver quais valem ou não valem. Só que aí depois se dividiu em quatro figuras, né, que depende dessa posição relativa do termo médio. E o que Aristóteles faz basicamente é pegar os silogismos da primeira figura, tomar eles como básicos, ou seja, como regras básicas, e mostrar como reduzir o silogismo das outras figuras para a primeira figura. E daí ele conseguia provar qual silogismo é válido. Esse silogismo aqui da quarta figura ele é válido porque eu consigo, a partir dessas regras aqui simples, reduzir eles a um silogismo da primeira figura, que eu já sei que é válido. Tá? Então é nesse sentido aqui que Aristóteles é o grande cara da lógica. Não é por causa que ele inventou o termo médio, sentença A, B, C, que são coisas que a gente estuda bastante, né? Isso daí muitas vezes não está nem no analítico posteriores. A grande coisa que ele fez foi isso: tomar o silogismo da primeira figura como básicos e ensinar você a reduzir os outros silogismos a esse. Então, qualquer silogismo que você desse para Aristóteles, a partir dessas poucas regras, ele conseguia reduzir a um silogismo da primeira figura, ou não, né? Se não fosse válido, não é possível reduzir, mas ele conseguia reduzir a um silogismo da primeira figura e falar, ó, aqui é válido, porque eu consigo reduzir. Tá? Então, aqui essas regras aqui, elas estão meio que na linguagem de Aristóteles, né, que é meio difícil de entender. Mas um ponto importante é que ele utiliza essas regras usando variáveis. Isso também é importante, porque quer dizer que ele não está lidando com argumentos específicos, mas com formas de argumento. Então ele fala o seguinte: ó, se A pertence a não B, então B não pertence a nenhum A. Jeito estranho de dizer, né? Mas ele está falando o seguinte: se para todo x A de x implica não B, né? Para todo x, se x é A, x não é B, então nenhum A é B. Então, a partir daí, você conclui que sei lá, não existe
um x tal que A de x e B de x. Então ele está fazendo essas conversões que depois a gente vai ver em cálculo de predicados de uma maneira talvez mais simples, né? Pelo menos depois de você pegar o jeito você vai achar mais simples. Ele explicou como é que fazer essas reduções. Então, Aristóteles prossegue na exposição da teoria relacionando os tipos válidos, indicando como alguns deles podem ser reduzidos a outros, certo? E dando contra-exemplos, ou seja, como eu falei para vocês, uma forma válida, todo argumento de uma forma válida é válido, né? Então, aquelas formas que eram inválidas, ou seja, que não dá para reduzir para uma forma válida, da primeira figura, Aristóteles mostra que eles são inválidos, dando contra-exemplos, né? Dando um argumento naquela forma cujas premissas são verdadeiras e a conclusão são falsas. Tá? E aí, né, na Idade Média, a galera começou a dar nome para cada silogismo, né? Então, o silogismo da primeira figura, que você tem 3 sentenças do tipo A, né, que é, sei lá, aqui eu estou arrumando de uma maneira diferente, tá? Mas vamos botar aqui que é mais simples. Todo A é B, todo B é C, logo todo A é C, né? Então perceba que todas as sentenças são do tipo A, todo A é B. E aí os medievais, para poder lembrar, né, porque esse é um defeito um pouco da lógica de Aristóteles, tem muita coisa para lembrar. Então os medievais, para lembrar, davam nomes de mulheres. Né? Um psicólogo podia procurar saber, né, o que esses monges estavam lá estudando lógica, dando nome de mulheres para os silogismos, né? Aí esses daqui eles chamavam de Bárbara. É Bárbara porque o nome Bárbara tem 3 A's, entendeu? É Bárbara. Aí esse daqui Celarente é porque primeira sentença é um A, a segunda é um E e a terceira é um E. Aí Dari é porque a primeira é um A, depois é 2 I's, né? Então eles deram nomes a todos os silogismos. Aí tem Fério, Cesárea, né? Eu não vou gravar isso, tá? Camestres, Festino, Baroco, etc. E tem Darapte, Felapton, Dissames, Datiste, Bocardo, Ferison, Fesapo, etc, etc. Tá? Não é necessário, tá, vocês gravarem isso, tá? Então Aristóteles agrupava esses silogismos em 3 figuras, né? Posteriormente a quarta foi acrescentada para ficar certinho. E, como eu falei para vocês, o ponto importante da lógica de Aristóteles é que ele desenvolveu o que, assim, forçando um pouquinho, mas também nem precisa forçar muito, foi o primeiro sistema axiomático em lógica, né? Em que sentido? Ele propôs como axiomas, né? Ou seja, como estamos tomando isso como verdadeiro, os silogismos válidos da primeira figura. E depois ele, a partir dessas regras de conversão, ele mostrou como reduzir o silogismo das outras figuras aos da primeira figura. E aí basicamente tinha 2 tipos de redução: redução direta, em que simplesmente você aplicando aquelas regras você conseguia reduzir um para o outro, e redução indireta, que era basicamente uma redução absurda, né? Então ele pegava as premissas e a negação da conclusão e mostrava que isso aí levava a uma contradição, tá? É um tipo de prova que você faz também, tá? Então esse aqui é o grande resultado de Aristóteles. Ele mostra como reduzir todos os modos válidos aos da primeira figura. E esse é o primeiro grande resultado de um lógico, tá? Outro ponto importante é isso, que ele observou o seguinte: olha só, gente, eu estou usando os argumentos da primeira figura, os modos da primeira figura, como axiomas, mas eu podia fazer com qualquer outra figura. Eu podia escolher os da segunda como axioma e reduzir os da segunda, ou eu podia escolher os da terceira e reduzir tudo à terceira, tá? Então ele já tinha essa noção, a ideia de que os axiomas que você escolhe no sistema de lógica, eles são mais ou menos arbitrários, né? Claro, não é o caso de qualquer conjunto de axioma funcionar, mas tem vários conjuntos de axiomas que são equivalentes, e ele já tinha visto isso, tá? Então Aristóteles não só introduziu
e utilizou variáveis, né? Primeiro ponto importante, já que a lógica dele era formal nesse sentido, que falava de formas. Ele também formulou pela primeira vez leis da lógica, ou seja, essas leis de como reduzir um silogismo a outro. Mas também ele teve o primeiro sistema axiomático da história, certo? E conseguiu demonstrar inter-relações entre essas leis que ele propôs, né? No sentido de que você conseguia reduzir tudo ao a primeira figura, né? E além disso também ele foi o primeiro cara a utilizar a ideia de contra-exemplos, né? Essa ideia de que se uma forma é válida, todos os argumentos naquela forma têm que ser válidos. Então, se você encontrar um contra-exemplo, um argumento naquela forma que é inválido, você mostra que a forma é inválida. Ele também já viu isso, né? Então, para mostrar que um módulo não é válido, ele apresenta uma interpretação, ou seja, substituição daquelas letras por termos em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. E daí ele prova que aquela forma não é válida, tá? Então, assim, se vocês não estão convencidos que Aristóteles, da grandiosidade de Aristóteles, não sei mais o que eu posso fazer, né? A limitação de tempo me impede de tentar falar mais, por exemplo, sobre a lógica modal de Aristóteles, que é a lógica que lida com termos possivelmente, necessariamente, né? Apesar de que essa parte da lógica de Aristóteles ela é mais mutilada, né? No sentido de que a gente talvez não tenha todos os textos e certamente mais confusa, tá? Mas de qualquer forma também é interessante, né? O Teofrasto, que é um dos discípulos de Aristóteles, lidou um pouco melhor com a lógica modal. Mas quem tiver interesse na lógica de Aristóteles, vocês vão lá no bit.ly/UFPB_lógica, né? Lá tem um livro que eu organizei chamado Lógica. Nesse livro tem um capítulo muito bom sobre a lógica de Aristóteles. Eu posso falar isso tranquilamente porque não fui eu que escrevi o capítulo, não fui eu que traduzi. Na verdade, eu não escrevi nada do livro, nem traduzi. Eu só revisei e organizei. Então, assim, o conteúdo não tem nada a ver comigo. E esse capítulo, e esse verbete aí de lógica antiga, de lógica aristotélica que está lá, é muito bom. Tipo, eu mesmo aprendi bastante quando eu estava revisando várias coisas que eu não sabia por cima de Aristóteles e me impressionou bastante, tá? Alguns detalhes maiores, tem alguns exemplos de demonstrações de Aristóteles que são bastante interessantes e tal, tá? Então, você pode ler também o Aristóteles ele não é difícil de ler, né? Mas assim, certamente você não vai pegar toda a importância em todos os pontos da lógica de Aristóteles lendo Aristóteles assim de primeira, tá? Mas dê uma olhada, quem tiver interesse em lógica de Aristóteles, dê uma olhada nesse capítulo aí que é um verbete da Stanford Encyclopedia, tá? Então vou parar aqui de falar de Aristóteles, continuar a história depois de Aristóteles, né? A gente pouco sabe da história da lógica na escola peripatética, né? Isso aqui foi engraçado, né? Que teve um dia que parece que no Luciano Huck, alguma coisa dessa do Show do Milhão, perguntaram, né, qual era a escola peripatética, quem era o professor da escola peripatética. E eu cheguei em casa e minha mãe perguntou quem é o professor da história da escola peripatética. Eu falei, Aristóteles. A escola peripatética era outro nome que se dava à escola de Aristóteles. A escola de Aristóteles era do Liceu, mas tinha um apelido de escola peripatética. Peripatética quer dizer andar, né? Peri é a mesma palavra de perímetro, né? Quer dizer ao redor, assim. Ou seja, eles discutiam andando ao redor do terreno, né? E patético quer dizer gosta, né? Vem de patos, de paixão, tem paixão por andar. Então a galera, acho que querendo tirar um sarro deles, falavam os andarilhos, algo desse tipo, né? Então a gente sabe pouco do desenvolvimento da lógica na escola peripatética, no Liceu de Aristóteles, após Aristóteles, né? Um cara importante é o Teofrasto, né? O Teofrasto foi um grande discípulo de Aristóteles, não tão grande quanto o mestre, né? Não se repetiu aqui a história de Platão, de Sócrates com Platão e Platão com Aristóteles. Certamente Teofrasto não é tão importante quanto esses três, mas é um cara bem legal, assim, ele continuou bastante a biologia de Aristóteles
e ele, na lógica também, ele melhorou algumas coisas do sistema de Aristóteles, né? Ele esclareceu alguns pontos de lógica modal e se preocupou com silogismos hipotéticos, né? Hipotético que quer dizer, além daquelas 4 sentenças que a gente estava falando, né, que é todo A e B, ele se preocupou com silogismos com sentenças do tipo se A, então B. Né? A gente vai ver depois, quando a gente chegar no cálculo de predicados, a gente vai ver que, na verdade, essas sentenças estão intimamente ligadas. Né? Só que eles, como eles não tinham uma linguagem formal, eles estavam expressando tudo em linguagem natural, às vezes era difícil ver a relação entre um tipo de fórmula de sentença e outro tipo. Outro grupo filosófico antigo muito importante são os megáricos e, mais importante ainda, os estoicos. Tá? A contribuição dos estoicos para a lógica antiga, ela só perde para Aristóteles. Tá? E não é por muito não, que para Aristóteles é mais importante, mas não é por muito não, os estoicos também são muito importantes. Talvez a lógica atual, isso aí é uma coisa forte de falar, deva mais aos estoicos do que a Aristóteles. Tá? Frege, apesar da galera muitas vezes querer estabelecer assim, também o fato de Frege ter inventado muita coisa do nada, Frege lá tinha lá seu interesse em lógica estoica. Tá? De história da lógica era o que ele mais se interessava, e certamente muito do que se tem hoje em lógica vem dos estoicos. Então os estoicos, eles são muito importantes. Eles só não são tão importantes como a Aristóteles, porque eles não são uma pessoa, eles são uma escola, né? Então são vários caras, sendo que o mais importante é o Crisipo. Então eles desenvolveram uma forma radicalmente diferente de Aristóteles, porque Aristóteles ele estava interessado em sentenças quantificadas, né? Tudo A é B. Então isso daqui é um quantificador. Na época ele não sabia, na época ele estava falando em linguagem natural, né? Isso aqui em lógica atual é para todo x, A de x implica B de x. Então isso aqui é um quantificador. Então ele estava interessado em lógica quantificada. Só que, por outro lado, ele não foi capaz, entendivelmente, já que ele foi o primeirão, de ver as relações entre os quantificadores da maneira melhor. Já os estoicos, eles inventaram o que ficou conhecido como cálculo sentencial, cálculo proposicional. Então, basicamente, o que vocês estudam em lógica 1 é o desenvolvimento do que os estoicos fizeram. Tá? Eles não tinham tabela de verdade, né? Tabela de verdade é algo do século XX, inventado por Post e Wittgenstein. Eles não tinham aqueles símbolos específicos, mas eles já estavam interessados em sentença nas conjunções, disjunções, condicionais, etc. Então, o cálculo de predicados, e talvez essa é a grande coisa que o Frege fez. Ele conseguiu juntar a lógica de Aristóteles e a lógica estoica. Tipo assim, eu tenho essa lógica aqui agora que eu expresso as duas coisas. Eu expresso a lógica de Aristóteles e expresso a lógica estoica e reduzo elas na verdade, era uma coisa só e não duas coisas diferentes como se julgava na antiguidade, né? Isso aqui é uma coisa triste, né? Perdemos todas as obras. A gente não tem nenhuma obra dos estoicos sobre lógica. Coisa triste, mas eu falei para vocês que quem estuda lógica, história antiga é natural, isso acontece bastante, né? A gente sabe que esses caras existiram, esses caras escreveram isso porque outros caras depois falaram, né? Sei lá, o Pirro, um filósofo antigo, mas já da antiguidade tardia, aí ele fala assim, olha, o Crisipo, ele inventou tal coisa e ele fez isso. É por isso que a gente sabe que o Crisipo fez, porque o texto do Crisipo a gente não tem nenhum, tá? Então, a escola, antes de a gente chegar nos estoicos, vamos falar da escola megárica, né? Essas duas escolas não são totalmente separadas, né? Alguns caras da escola megárica foram dar origem à escola estoica, né? Mas a escola megárica, né, ou seja, da cidade de Mégara, foi fundada por Euclides, só que esse Euclides não é Euclides da geometria, tá? É outro Euclides que era seguidor de Sócrates. Então você tem aqui outra
outra família, né? Uma família lá foi da Sócrates, Platão, Aristóteles, e outra foi da Sócrates, Euclides, Eubúlides, que depois foram dar nos estoicos, né? Então seria Sócrates, a importância de Sócrates, né? Então, ele fundou essa escola, ele foi mestre de Eubúlides, que discutia o paradoxo do mentiroso, mas isso aqui não é, por si só, não é lógica, né? Está discutindo uma sentença só. Trasímico de Corinto foi mestre de Estilpo, e Estilpo foi mestre de Zenão de Sítio. E Zenão de Sítio é o fundador do estoicismo. Tá? Então você tem aqui outra linhagem bem mais complexa, né? Sócrates, depois Euclides, depois Eubúlides, depois Trasímaco, depois Estilpo, depois Zenão. Zenão, então, ele é de uma geração após Aristóteles, tá? E ele é o fundador do estoicismo. E outro ponto importante, não é Zenão de Elea, não é o cara do paradoxo de Zenão, é outro Zenão, Zenão de Sítio, tá? Então, os sucessores de Zenão foram Cleantes e Crisipo, tá? Crisipo é o cara mais importante aqui. Mas Cleantes, os outros caras também tiveram muito papel na lógica, né? É bastante interessante, né? Muitas vezes a gente estuda história antiga, filosofia antiga, que só fica lá no Platão, Aristóteles. E a filosofia grega antiga tem muito mais coisa, né? Principalmente os estoicos, os epicuristas também, né? Entre os céticos, etc. Então, outro ramo principal da escola de Mégara, né? Ou seja, o ramo que não foi dado nos estoicos, tem esse cara aqui importante, que é o Deodoro Cronos, que é engraçado, porque o nome dele é Cronos, e ele estudou lógica temporal, né? Então, se você tem um livro muito bom do Arthur Prior, até tem aqui, peraí. Esse livro aqui, ó. O Passado, Presente e Futuro. É um estudo de lógica temporal, né? Foi um dos primeiros livros que eu comprei na filosofia. Na verdade, eu não comprei esse livro. Esse livro aqui tinha na biblioteca da PUC, do Rio Grande do Sul, e eu mandei tirar, como eu não tinha dinheiro para comprar, eu mandei tirar uma xerox e encadernar. Então, na verdade, esse aqui é um livro que eu fiz, né? Eu mandei encadernar e tirar a xerox. E aí, nesse livro aqui, foi um dos primeiros contatos que eu tive com lógica. Eu tenho uma história meio doida com lógica. Eu comecei na lógica, pela lógica. Eu não sou formado em filosofia, então não tive curso de filosofia, não tive curso de lógica. Eu comecei na lógica pela lógica modal. Então, eu comecei pelo final e ralei para entender. Depois que eu fui pegar as coisas de lógica 1. Então, esse livro aqui é bastante complicado, porque ele é em notação polonesa. Né? Notação polonesa é um tipo de notação de matemática em geral, em que você não usa parênteses, porque você coloca, então, por exemplo, em notação polonesa, você coloca aqui, ó, 6 menos 7 vezes 8. Né? Em notação polonesa, eu escrevo isso aqui, ó. Eu escrevo assim. E eu não preciso de parênteses. Eu estou falando assim que essa fórmula é a multiplicação, né? A multiplicação só pode ter dois termos, né? Como tem 3 aqui, eu sei que tem outra operação. Então, é a multiplicação da diminuição de 6 por 7 por 8. Então, isso daqui, eu estou dizendo a mesma coisa que isso aqui. Então, esse livro é todo escrito nessa notação, porque o autor é polonês e tal. Mas aqui, o bastante interessante é que ele tem um capítulo desse livro, é sobre Deodoro Cronos, sobre uma fórmula de Deodoro Cronos e tal. E foi o primeiro contato que eu tive com lógica antiga. Eu falei, pô, que legal, tem uns caras da antiguidade fazendo lógica e tal. Eu falei, eu não fiz filosofia, então eu não tinha noção tanto da filosofia antiga, para além de Aristóteles e tal. Então esse cara aqui é importante, e o discípulo dele foi o Filo. Né? Então Deodoro Cronos trouxe contribuição para as definições de necessidade e possibilidade, né? Porque ele definia necessário como sempre verdadeiro e possível como algumas vezes verdadeiro. Então, por isso que ele é um precursor da lógica temporal, né? Porque ele define necessidade e possibilidade como noções temporais, né? Sempre verdadeiro e às vezes verdadeiro. Enquanto Filo, pelo que sabemos, foi o inventor da noção de implicação material. Tá? Então, claro que essa parte aqui no final ela está bem mais
corrida, né? Porque a gente não tem tempo de... Não, vamos olhar aqui todos os avanços da lógica estoica, né? O autor desse livro, ele é um estudioso, ele é um historiador da lógica, além de ser um lógico, e ele estuda especificamente lógica estoica. Então ele tem um livro todo sobre lógica estoica. Então quem quiser saber de lógica estoica não tem o que reclamar, né? Me peça o livro desse mesmo cara, do Mates, que tem um livro todo sobre lógica estoica, que é muito bom, porque é um cara que entende muito de lógica estoica. Então eu não entendo tanto, tá? Eu sei, assim, basicamente, inventou isso, mas eu não sei especificamente como é que era a notação deles, como é que era que eles faziam as coisas. Eu sei só no sentido amplo de tal cara inventou tal coisa, mas eu não sei especificamente como é que ele fazia, tá? Isso aí, para quem é historiador, vai se interessar, né? Então, né, um argumento para os estoicos é um sistema composto de premissas e uma conclusão. Também você percebe que aqui a gente tem até uma definição mais próxima da atual, né? E aí, um exemplo padrão era um argumento em modus ponens, né? Modus ponens, isso aqui provavelmente é um nome medieval, né? Porque está em latim, eu imagino que seja, mas é essa estrutura argumentativa aqui que é bastante recorrente, né? Se A, né? Você deve ter estudado em lógica 1, né? Se P, então Q, P, logo Q, né? Então aqui você tem, né? P, então Q, P, logo Q, né? É tipo uma forma de argumentação bem básica, né? Então eles os estoicos já separaram essa regra. Falaram, isso aqui é uma regra, isso aqui é um modo válido, bastante simples, bastante intuitivo, que a gente vai utilizar como básico, que é o modus ponens, né? O exemplo que eles davam era: se é dia, então a luz é dia, logo a luz. Então o argumento é definido como legítimo, aqui é o termo deles para válido, se é verdadeiro condicional que a eles corresponde. Então, isso aqui é um ponto bem complicado, talvez. Isso aqui tem a ver com o teorema da dedução. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que o argumento A, premissa 1, A, premissa 2, B, logo C, esse argumento é válido se o seguinte condicional é uma verdade lógica: A e B implica C. Isso é verdade na lógica atual. Isso é verdade, tá? Isso aqui não tem que ser só verdadeiro, isso aqui tem que ser uma verdade lógica, mas existe uma relação entre a noção de consequência e a noção e o condicional, né? E o termo legítimo, né, que é o nome deles para válido, também foi aplicado a esquemas de argumento, ou seja, a formas, né? Então também você vê que aqui também já tinha noção de lógica, já tinha não, porque já tinha Aristóteles que era antes dele, mas eles tinham uma noção de lógica formal. Um esquema é legítimo, ou seja, uma forma é válida, se todas as suas instâncias são, né? Esse aqui é um ponto que eles apontaram, que Aristóteles também já tinha apontado, né? Já que ele dizia que ele mostrava o contra-exemplo para dizer que uma forma era válida. Então eles também, vocês percebem aqui que eles também utilizavam variáveis, né? Se o primeiro, então o segundo. O primeiro, logo o segundo, né? Primeiro, segundo, aqui são variáveis, né? Serve para qualquer proposição. Então a diferença aqui, por que essa lógica aqui deles é proposicional e a de Aristóteles é de primeira ordem? Porque aqui as variáveis, né, estão por sínteses completas, né? Quando você tem se P, então Q, P e Q é uma sentença completa. P é uma sentença do tipo está chovendo, né? Ou seja, P e Q expressa uma proposição completa. Quando Aristóteles fala todo A é B, o que está no lugar de A e B não é uma sentença completa, né? No caso de Aristóteles são classes, basicamente, né? Todo homem é mortal. O que está ali é a classe dos homens e a classe dos mortais, você pode se dizer, mas não é uma sentença completa, né? Então essa é a diferença. Então a lógica de Aristóteles lida com classes, com indivíduos, e por isso é uma linguagem de primeira ordem, tá? Enquanto a lógica estoica lida com proposições completas. Então por isso que é uma lógica proposicional, tá? Sei que isso aí às vezes parece meio complicado,
Está terminando aqui já. Mas espero que com vocês aprenderem lógica 1 e com o decorrer do curso vocês consigam ver essa diferença. Então, os estoicos também tentaram acomodar os argumentos numa espécie de sistema dedutivo, né? Então, isso aqui que faz um lógico, entendeu? Não é simplesmente, vou inventar aqui uma linguagenzinha, vou falar umas coisas. O ponto é que tanto Aristóteles quanto os estoicos tentaram mostrar como você provar que um argumento é válido, tá? Então, eles tentaram tomar cinco regras como primitivas e a partir daí provar todos os argumentos. O sistema deles não é completo, tá? Não prova todos os argumentos. O sistema de Aristóteles é completo na medida que ele restringe bastante os argumentos, são argumentos de tipo específico. Esse sistema aqui reduz menos, né? Aqui é a lógica proposicional normal, mas não é completo. Eles não chegaram ainda a um sistema completo. Só vai ter um sistema completo lá com bolo, talvez. Tá? Mas essa regra aqui é o modus ponens, né? Isso aqui é o modus ponens, que é a eliminação do condicional, né? Quem estudou cálculo proposicional e estudou dedução natural sabe que se chama assim, né? Eliminação do condicional. Esse daqui é o modus tollens, né? Isso aqui não é uma regra básica da lógica atual, nem o primeiro, nem o segundo. Não sei. Isso aqui aqui é uma coisa complicada que eles utilizam um ou exclusivo e na lógica atual o ou é inclusivo, né? Ou seja, P ou Q é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Na lógica estoica tinha que ser exatamente um dos dois verdadeiros, né? Isso aí foi uma coisa que deu muita complicação na lógica, né? Só bem depois que percebeu que funcionava melhor com o ou inclusivo. Até os próprios sistemas do bolo têm o exclusivo. O primeiro ou o segundo. Esse daqui é o que se chama de silogismo disjuntivo, né? Silogismo disjuntivo, que pode ser também a eliminação do ou. Tá? Então são regras básicas, né? Algumas diferentes da que a gente usa atualmente, mas o ponto importante é que eles tentaram definir quais eram as regras básicas e tentaram fazer provas, né? Então as provas foram dadas através dessas regras, tá? Só que também é isso, a gente também não consegue nem dizer muito sobre o sistema, qual era o sistema dos estoicos, esse sistema era incompleto, até porque a gente não tem todos os textos, né? Então a gente só dá para saber mais ou menos o que eles faziam, mas não, a gente não tem um livro deles de lógica para saber como é que era a lógica deles completamente, né? E aqui o último slide antes da gente parar por hoje, né? Eu vou deixar as outras partes em vídeo, vou tentar ser mais rápido, né? Porque a lógica antiga é realmente muito legal. Eu vou falar bem rápido sobre a lógica medieval e fazer outro vídeo sobre a importância dos quantificadores, já puxando mais para a lógica atual. Então, por mais de 1000 anos depois de Crisipo, a gente não teve mais nenhum grande lógico, tá? Nenhuma contribuição original para a lógica. Teve vários caras estudando, melhorando ali, dando uma refinadinha, organizando melhor, traduzindo os textos, mas nenhum grande lógico original, como Aristóteles e Crisipo. Os autores dignos de referência são importantes apenas por terem preservado a doutrina antiga, tornando possível sua transmissão à Idade Média. Cícero, que era um senador romano, então ele mesmo era um estoico, ele escreveu sobre a lógica estoica, tentando explicou a lógica estoica. Então, é um dos grandes fontes que a gente tem da lógica estoica, mas ele mesmo não inventou nada, né? Esse Apuleio de Madauro, que já é do século de 1031 ou 131 a 201 já da era corrente, né? O Apuleio também do século II, mais ou menos. Esse cara aqui fez aquele quadrado de oposições, né? Algumas coisas assim. Sexto empírico era um cético, né? Muito importante para o ceticismo. Em vários momentos ele tenta sistematizar a doutrina cética antes dele e a partir daí ele fala bastante da lógica estoica, por exemplo.
Diógenes Laércio, né? Quem gosta de filosofia antiga certamente já ouviu falar desse cara. Ele era tipo entre um filósofo e um fofoqueiro dos filósofos, né? Então ele falava dos filósofos. Ele tem um livro, Os Filósofos Antigos, em que ele fala de vários filósofos antigos que, se não fosse por ele, a gente não saberia nem que existiram. Então esse é um cara importante. Boécio, né? Perceba que aqui já quase chegando na Idade Média, né? Também é um cara que traduziu algumas coisas, tem uma introdução à lógica de Aristóteles importante. Esse cara aqui eu nem sei quem é, Marciano de Capela, mas ele fez alguma coisa desse tipo, tá? Então, a partir daí a gente vai chegar na lógica medieval, né? Só como a gente já está terminando aqui o nosso horário, eu vou parar por aqui. É bom que esse vídeo fica certinho como lógica antiga, e depois eu vou colocar outros vídeos sobre lógica medieval e lógica moderna, tá? Então vou parar aqui, vou parar de gravar. Um abraço.